Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora na nova versão quarentena, fim de semestre, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, esse vídeo é para apresentar para vocês a proposta de avaliação, né? A gente já não está mais na escola do século XVIII, nem todo mundo percebeu isso daí, né? Mas fato é que a avaliação ela é um processo bastante complexo e a avaliação, quando você para avaliar um contexto assim histórico da avaliação, avaliação pela avaliação, ou a avaliação que a gente conhece da escola, ou a prova, né, que a escola traz, sempre é um tipo de avaliação assim bastante, como é que eu posso dizer? É uma avaliação classificatória, né? Os caras vão te dar uma nota e aí com base nessa nota você está bem ou não. Agora, isso não quer dizer que os conteúdos foram abordados da melhor maneira possível. Isso não quer dizer que você estava bem o tempo todo quando esses conteúdos foram submetidos para você. Então, o que a gente tem como processo, né, sócio-histórico de avaliação são avaliações classificatórias que vão dar lá para o aluno uma determinada nota e tal, e é aquilo e acabou. Né? Então, se você foi mal, você não sabe, se foi bem, você sabe. O próprio instrumento de avaliação, que é a prova, ele nunca é colocado à prova, né? Então, assim, a gente sempre faz uma prova, mas nunca perguntam para a gente se aquela prova estava adequada em relação ao que a gente estudou e tudo mais. Então, agora que a gente entra nessa fase de avaliação, a avaliação é um dos assuntos, eu acho que é um dos assuntos mais complexos, né? Que vocês têm para entender essa coisa da avaliação. Então, a gente nem está na escola do século XVIII, que é a escola da avaliação classificatória, né? Da questão difícil, né? Eu vou fazer uma prova difícil. Não tem, nenhum aluno tira 10 comigo. Mas a gente também ainda não está no século XXI, né? Onde a pessoa pode se autoavaliar, né? Porque o objetivo único da avaliação é só esse, né? É você, não eu. Você, aluno, aluna, descobrir, né, se você está com aquele conhecimento maduro ou não, se você desenvolveu aquela habilidade ou não. Né? E quando a gente fala em educação profissional, a gente está nessa questão de habilidade, competência e tudo mais. Então, imagina assim, o que é a habilidade? Né? Habilidades são aquelas coisas mais simples, como criar um texto, como criar uma cota, como fazer uma linha, desenhar a parede, fazer o buraco da porta e da janela. E a competência é uma coisa mais ampla, seria, por exemplo, representar um projeto arquitetônico. Né? Então, a gente vem trabalhando ao longo desse semestre, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2, a gente vem trabalhando com essa questão das habilidades. Então, a gente vem criando, né, mostrando ferramentas para vocês, para que vocês possam compreender esses processos de criação. E no caso de quem tem condições de treinar isso na prática também, além de avaliar isso teoricamente, isso é avaliado também de forma prática. Né? Então, é muito importante colocar isso agora no começo do processo de avaliação. Né? A avaliação não é para mim, professor, eu sou só um mediador do conhecimento, eu sou só o cara que traz o conhecimento para você e fala assim, meu, olha que legal isso daqui, cara, você tem que, né, mulher, presta atenção, olha que coisa bacana. Então eu sou esse mediador, né, apenas isso. É claro que trabalhar, né, sei lá, 30 anos com isso daí me dá uma baita de uma experiência, mas eu sou um mediador, então qual é a melhor forma de trazer esse conhecimento para você? E a gente entra agora então nesse processo de avaliação. A avaliação, ela pode ser uma avaliação classificatória, como a avaliação normal, que a escola sempre faz, desde sempre, mas ela também pode ser uma autoavaliação. Então a gente tem aí os dois extremos, né? Então você tem a escola te pedindo essa carinha de cansada por causa do horário, tá? Não esquenta não. São 3 horas da manhã. A escola tem a avaliação classificatória e você tem a sua autoavaliação. Então, de repente, um mix, né, dessas duas coisas aí poderia ser capaz de criar uma situação mais interessante de avaliação.
Então eu fiquei aqui, né, queimando meus neurônios aqui para descobrir o que poderia ser um processo legal de avaliação para a gente desenvolver dentro dessa situação, dentro dessa, né, dessa pandemia toda que a gente está vivendo aí. E eu cheguei à seguinte conclusão, que eu precisava criar um processo de facilitação para que você percebesse se você foi bem, né, ou não num determinado assunto. Então, eu separei a nossa avaliação em várias etapas, e essa é apenas a primeira das etapas, né? O que a gente vai ver nessa primeira etapa? Você mesmo, ou você mesma, vocês avaliarão qual é o nível de conhecimento de vocês em cada um desses assuntos. Para mim, não. Para vocês mesmos, né? Então, eu produzi um formulário com todos os conteúdos que a gente viu no semestre. Esse formulário ele é tanto para o módulo 1 quanto para o módulo 2, então tem algumas partes que é só o módulo 2, porque viu mais coisa que o módulo 1. Então tem umas perguntas no meio, né? Em que módulo você estuda? Porque o módulo 1 não vai responder aquela parte, é só o módulo 2 que vai e assim por diante. Então vocês vão se deparar com essa situação, tá? Então essa nossa primeira fase é o que? É um instrumento para mostrar para você mesmo o que você tem que prestar atenção. Aonde você está bem, aonde você está mal, numa avaliação simples de escala. Né? Qual é o teu conhecimento? Nenhum ou total? Né? De 1 a 5. Nenhum conhecimento. 1. Total conhecimento. 5. Eu não estou muito seguro, não. Não é nenhum, mas também não é total. Então, 3 ou 4 está mais para total. Né? 3 ou 2 está mais para nenhum. Então, você consegue avaliar dentro da tua própria percepção, em cima desses conteúdos todos, qual é o teu nível de aproveitamento, né? Que é um certificado, na verdade, ele não vale nada, o que vale é a segurança do conhecimento, né? O certificado pode até abrir uma porta para você, mas um mês depois essa porta fecha porque os caras chegam à conclusão que você não sabe de nada. Então não adianta, né? A gente não estuda por causa do certificado, a gente estuda por causa do conhecimento. O certificado é sempre uma consequência, né, desse nosso investimento de tempo em obter conhecimento. Tá? Então, a gente vai fazer a avaliação não em um instrumento único, como normalmente vocês fazem e provavelmente farão em todas as disciplinas, mas eu estou propondo que a gente faça a avaliação em vários instrumentos. Né? Que instrumentos são esses que eu pensei e que vale a pena a gente trabalhar em cima dessa questão da avaliação? Primeiro, um instrumento de diagnóstico, que é essa primeira fase, esse ciclo 1, esse instrumento que está sendo postado agora para vocês. Aonde você vai ser capaz de entender onde você está bem e onde você não está. Depois disso, faz uma interação, troca uma ideia com os colegas, porque você vai descobrir onde você está mal. Puta, está mal em texto, o texto não está legal. Pega os questionários de texto, pega o seu, pega o dos colegas, compara a sua resposta com a resposta dos colegas. Esse cara respondeu melhor que eu isso daqui. Olha, isso eu não sabia, isso aí é assim, é desse jeito mesmo. Olha lá de novo o vídeo. Então, as respostas desse primeiro instrumento vão te ajudar nesse estudo, né? Então, interaja com os colegas para que vocês possam conversar, para que vocês possam comparar as respostas que vocês deram aí nos questionários, nos assuntos em que vocês perceberem que vocês têm maior dificuldade. Então, isso é uma parcela, né, da avaliação. A gente vem para uma segunda questão da avaliação. Então, a avaliação não é uma avaliação enquanto um resultado final, mas a avaliação enquanto um sujeito que passa por um processo. Né? Então, você é um homem profissional, uma mulher profissional, você passa por um processo de formação onde você vai se ligar em determinadas coisas ou não. Né? Então, eu preciso criar uma forma de abrir os teus olhos para falar, ó, você está prestando atenção nisso? Você está prestando atenção naquilo? Por quê? A gente está falando de educação profissional. E a educação profissional é uma educação para o mercado de trabalho. Então, algumas posturas são necessárias, algumas atitudes são necessárias, iniciativa, protagonismo, organização, autogestão e por aí vai. Né? Então, como é que eu estou me organizando em relação ao meu tempo de estudo? Como é que eu estou organizando o meu ambiente de estudo? Tudo isso faz parte de uma segunda avaliação, que é uma avaliação que a gente chama de avaliação atitudinal comportamental. Então, existe uma segunda parte, existe um segundo ciclo da avaliação,
que ele vai ser oferecido, né, somente para aquele aluno que eu perceber que respondeu o formulário da parte 1. Aí, opa, terminou a parte 1, aí eu vou mandar um link para que você faça a parte 2 da avaliação, tá? Onde você vai avaliar esses aspectos dentro da tua realidade. Então, são aspectos de avaliação atitudinal, comportamental. De novo, não é para mim, é para você mesmo ou você mesma, né? Se ligando em relação às tuas próprias atitudes, à tua própria gestão, à tua própria organização, né? Aos teus próprios comportamentos. Então, essa é uma segunda parte super importante, porque não adianta a gente falar de conteúdo. Você tem o cara que sabe tudo, mas o cara tem uma atitude nula, o cara está fora do escritório, né? A menina tem uma baita de uma atitude super legal, mas ela não sabe nada, ela está fora do escritório. Então, é um conjunto, né, que a gente precisa gerar do indivíduo, né, como ele se organiza, como ele se comporta, como ele age, e do conhecimento do indivíduo. Né? O que ela conhece, o que ela sabe, o que ela entende, ela sabe fazer, não sabe fazer, ela sabe ensinar, não sabe ensinar. Quando a gente fala de avaliação profissional, a gente está falando disso tudo, né? Educação profissional, avaliação para a educação profissional. Então a gente tem esse segundo leque aí, a gente tem um leque de avaliações e o segundo ciclo é um ciclo de avaliação atitudinal comportamental. Aí a gente tem um terceiro formato de avaliação, que é a avaliação do conteúdo em si. Então, agora que eu já fiz você refletir sobre o que você sabe ou não de tudo que a gente viu. Agora que eu já fiz você refletir sobre os seus comportamentos e as suas atitudes, entendendo que isso não é um resultado final, você é uma pessoa em constante transformação, uma metamorfose ambulante, né? Então, como você passa por um processo, opa, me liguei nisso daqui, caramba, eu tenho que melhorar nisso daqui. Essas ligadas que a gente dá, que a pessoa fala, é mesmo, nunca parei para pensar nisso, elas são mais importantes, porque elas são o que transformam o indivíduo de fato no processo de aprendizagem, né? No processo de ensino-aprendizagem. O terceiro ciclo é o terceiro ciclo da prova, então a prova com consulta. A prova com consulta, ela é uma prova que ela não é uma prova fácil, né? Porque ela é uma prova parecida com o que você tem mais ou menos na vida real. Você tem lá um determinado problema, você vai ter que consultar as suas fontes de informação e com base nessa consulta das fontes de informação você resolver essa avaliação. Então essa é uma terceira etapa da avaliação, onde a gente vai trabalhar com os questionários, né? O que esses questionários abordaram. Então, vai ser uma prova mais ou menos na linha, né, dos questionários que vocês responderam, uma prova parecida com esses questionários e adequada para os conteúdos que foram avaliados, que foram, né, trabalhados. E a gente tem também uma quarta, e essa é opcional, mas eu proponho ela mesmo assim, que é essa avaliação simples classificatória, cartesiana, sabe? Acertou, acertou, errou, errou, né? Você tem lá 5 alternativas, qual delas é a correta? Eu acho que é uma prova mais simples, que não tem a necessidade de consultar, mais rápida também, para que a gente possa medir o que ficou e o que não ficou, né? É aquilo que a gente chama de macarrão. Por que a gente chama de macarrão? Porque você ferve uma panela desse tamanho de água para fazer um pacotinho de macarrão, né? Então, no final, o que fica? É o macarrão. E aquela água? Aquela água vai embora, né? Então, eu quero fazer essa prova do macarrão para ver o que? Dentro disso tudo que a gente trabalhou, o que ficou? Vai falar, isso eu não lembro. Eu juro que eu sabia isso daqui, mas eu não lembro. Então, para essa quarta e última etapa, é uma etapa menor e mais rápida, eu gostaria de contar com o comprometimento de vocês, não fazendo consulta, né? Faz avaliação sem consulta. E vamos ver como é que você se sai, né? E para a gente ter essa coisa no macarrão, né? Que é importante também, né? É claro que tem todo um contexto para ser levado em conta de educação
em casa, numa situação de pandemia, onde a nossa atenção está afetada, onde a nossa concentração é tirada a todo instante, né? Vocês viram no questionário de feedback, eu estava aqui filmando com vocês, a Biju estava pulando ali na estante ali atrás, pegando os livros e tudo mais, né? Então é isso, quer dizer, a gente está em casa e tem situações que vão tirar a gente ali do nosso foco e a gente evidentemente não vai ter o mesmo rendimento, né? Eu conversei com uma série de alunos aí durante esse período e tem uma coisa que sempre aparece em todas as conversas, né? Eu estou tendo dificuldade de me concentrar em casa, de dividir no computador, as crianças, né? Estou ficando maluco. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também, né? Então, a avaliação ela não é só nota, a avaliação é o que fica de conteúdo, o que fica de conhecimento, qual é a maturidade, né? Qual que é o nível desse conhecimento, tá bom? Então, é essa avaliação que eu estou propondo para vocês que a gente faça, né? Eu poderia muito bem estar fazendo uma avaliação cartesiana, quadradinha, de 10 perguntas, que ia me dar 1/10 do trabalho, que está dando esse processo, esse leque de avaliações que eu estou comentando com vocês. Mas eu estou convidando vocês para passar por um processo de avaliação junto comigo, né? Tem aí os formulários de feedback, eu estou sendo avaliado por vocês o tempo todo, não existe outro caminho para a gente melhorar na vida, gente. É a gente saber que não é perfeito. Tá bom? Então eu conto com vocês, façam a avaliação com calma, bastante calma, tá? De concentração, fala aí com o pessoal de casa, né? Ó, pessoal, vou começar a avaliação, por favor, dá um tempo, não incomoda, não bate a porta, né? Cuidado com a música alta, se falar no telefone, fala longe da porta, porque eu estou aqui estudando, quietinho no quarto. Tranca a porta, entendeu? Deixa a galera lá fora e se concentra na avaliação que está sendo feita, tá? Todos os formulários de avaliação, eles são formulários do Google. Então, uma vez iniciado o processo de avaliação, vai até o final, tá? Se você parar no meio, por exemplo, e começar de novo, você não consegue retomar de onde parou. Então, faz o processo por inteiro, tá bom? Então é isso, gente. Esses são os recados aí para você ter uma boa avaliação. Então, tenham todos uma boa avaliação. Muito obrigado pela atenção e pela paciência com esse professor que vos fala. Então, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite e partiu a avaliação. Um beijão, fiquem com Deus, cuidem-se, boa prova.